E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, como sempre, o professor Eduardo, e você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, até você curioso da matéria, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, conteúdos de humanas e matemática básica, quase que diariamente. Tudo para te ajudar nos seus estudos, tudo para te ajudar na escola, na faculdade. Você que está se preparando para o vestibular, você que está se preparando para o Enem, para o concurso público. Aqui é um canal que serve de ferramenta. Ferramenta de pesquisa, ferramenta para tirar dúvidas. Meu papel aqui como professor consultor, coloca suas dúvidas aí nos comentários, que eu tenho interesse em te ajudar, tá? Essa aula ela vai ser um pouco longa. Eu acredito que ela vai levar aí de 20 a 25 minutos, porque hoje nós vamos estar fechando esse conteúdo de colonização das Américas, tá? Eu acredito que nas próximas aulas a gente já vai estar falando dos períodos políticos do Brasil, mas ainda não tenho certeza. Mas com essa matéria, com essa aula de hoje, a gente fecha a colonização, toda essa dinâmica colonial. Ah, detalhe, perdão. Ainda falta falar sobre a colonização da Inglaterra. A colonização fugiu agora da cabeça o tema. Estava lendo sobre isso agora há pouco. A colonização inglesa na América do Norte. Pronto. Só confundi aqui. Mas então a gente ainda tem essa aula e ainda tem uma outra. Então vamos lá, turma. Colonização da Espanha na América. A gente já falou bastante sobre a colonização a colonização de Portugal na América Portuguesa. Agora vamos para a América Espanhola. Então, nesse processo de organização, de colonização, a Espanha ela organizou alguns órgãos administrativos. Órgãos esses que iriam auxiliar, né, na administração da colônia, isso lá da Espanha. Então, da Espanha, esses órgãos iriam auxiliar a coroa espanhola a administrar suas colônias aqui na América. Então, em primeiro plano, nós tínhamos a Casa de Contratação, que era um órgão criado em 1503, e ele regulamentava a administração colonial, nomeava os funcionários e fiscalizava a cobrança do quinto. O quinto era um imposto da coroa que recaía sobre a mineração e as transações comerciais da colônia, e também se encarregava de garantir o monopólio do comércio colonial, fiscalizando os navios que partiam das colônias e chegavam ao reino espanhol. O segundo órgão era o Conselho das Índias, criado em 1524, após a queda do Império Azteca, e era um órgão que se encarregava de tomar as decisões relativas às colônias. E suas reuniões podiam ser encabeçadas pelo próprio rei, que indicava pessoas de sua confiança para os principais cargos de conselho. E a criação desses órgãos visava transferir para o Estado e para as elites políticas e econômicas da Espanha os lucros com a colonização da América. Os vice-reinos também foi um outro órgão que auxiliou na administração, e ele se consumou com a queda dos primeiros impérios indígenas pré-colombianos. E a coroa espanhola começou de imediato a organizar a presença direta de seus representantes na administração colonial, visando consolidar a conquista, né, e garantir a exploração econômica dos territórios. Porque observou-se que a América Central, que foi a América Central e parte da América do Sul, que eram onde estavam os principais reinos e sociedades que a Espanha teve contato, eles observaram, o colonizador espanhol observou,
que eram sociedades que entendia de jurisprudência, que entendia de jurisdição, que entendia de política, que entendia de domínio jurídico, tá? Então, com a queda dos impérios, foi a oportunidade do colonizador impor as suas regras jurídicas, que, de certa forma, o nativo iria entender. Iria entender a lógica, mas ele não iria aceitar, como em aulas eu já tinha falado sobre a resistência do povo nativo contra a colonização. E para alcançar esses objetivos, a América Espanhola foi dividida em vice-reinos. O vice-reino da Nova Espanha foi o primeiro a ser organizado em 1553, em 1535, perdão. O segundo foi o vice-reino do Peru, esse criado em 1543. E os vices-reis eram membros da nobreza ou da burguesia espanhola. Na América eles representavam o rei e, portanto, eram as autoridades mais altas da colônia. E os vice-reis cuidavam dos assuntos administrativos, militares e religiosos. Eles ainda presidiam as audiências públicas, nas quais exerciam o papel de autoridade judicial. Então era um cara com amplos poderes. Outro órgão importante era o cabildo, que era uma espécie de conselho municipal. E os cabildos tratavam de vários assuntos como segurança, abastecimento e uso dos espaços públicos. A mão de obra africana, principalmente dos escravos de origem africana, estava presente em toda a América Espanhola, assim como foi presente na América Portuguesa, como também vai ser presente na América Inglesa. Então a mão de obra africana ela foi muito absorvida aqui no período da colonização. E no caso do México e do Peru e da Bolívia, onde a população era muito numerosa, os escravos africanos eram minoritários e trabalhavam como capatazes nas minas de prata e como ajudantes de espanhóis ricos. Já na região do Caribe, a situação era diferente, se invertia o contingente populacional e suas ilhas, ou na costa do continente, principalmente nos litorais da atual Venezuela e Colômbia, os escravos eles formavam a maioria da mão de obra utilizada na produção do açúcar. Então, numa região, México, Peru e Bolívia, o contingente de colonos e de nativos era maior do que o de escravos. Então, esses escravos eles eram aproveitados de uma outra forma. Já na Venezuela, na Colômbia e no Caribe, a ausência de mão de obra nativa e colonial obrigou essa aquisição de mão de obra escrava. E então você observa que o trabalho empregado pelo escravo da Bolívia, por exemplo, é mais seletivo do que um escravo da Venezuela, que ele está voltado mais para a agricultura, para o desempenho braçal e o emprego da força. O objetivo principal de todo o regime colonial é a exploração das populações e regiões colonizadas para obter riqueza, que são canalizadas tanto para o governo do país, que está promovendo e apoiando a empresa colonizadora, como para suas elites econômicas. Entre todas as atividades econômicas envolvidas na colônia americana, certamente a que gerou mais lucro e tributo à coroa espanhola foi a mineração da prata, que a atividade mineradora impulsionou outros empreendimentos, como a extração do carvão e a criação de mulas, que serviam como transporte, a produção de tabaco, cana-de-açúcar, anil, algodão, que esses produtos visavam abastecer o mercado europeu. A pecuária e a produção de gêneros alimentícios também tiveram um papel fundamental na economia interna e de toda a parte do continente da América Espanhola. E entre os principais alimentos cultivados estavam o milho e a batata. O comércio internacional de produtos de luxo, como a seda, foi uma atividade bastante lucrativa. E essa seda trazida das Filipinas através do Pacífico chegou a ser tão volumoso
e estava tão fora de controle tributário do governo espanhol que esse comércio ele foi proibido a partir de 1631. Só que esse negócio ele enriqueceu muitos membros das elites comerciais e mostrou uma face da economia colonial que até então não se conhecia ou era pouco conhecida, que era o comércio interno e a prática do contrabando. Porque se uma atividade ela é rentável e o Estado a proíbe, vão ter os contrabandistas que vão sustentar esse comércio fora das vistas das autoridades. Então aí justifica-se o contrabando. A produção do açúcar foi outra atividade rentável nas colônias espanholas e o primeiro centro importante de cultivo da cana foram as terras da Nova Espanha, que hoje é a cidade do México, envolvendo desde o início homens de muito dinheiro, com recurso para investir em sistema de irrigação e da instalação dos equipamentos do engenho. E o principal centro produtor de açúcar foram as ilhas do Caribe, e com o uso do escravo africano e de grande propriedade, a partir do século XVII, a região se especializou na produção do açúcar, além do melaço, do rum e todos esses itens voltados para a exportação. A mão de obra indígena foi também importante em praticamente toda a América Espanhola. As populações ameríndias ocuparam tanto o papel de aliados políticos dos castelhanos, como trabalhadores livres compulsórios e escravos. Entre as principais formas de explorar o trabalho indígena estava a encomienda e a mita. A encomienda era a instituição jurídica comum nas terras do vice-reino da Nova Espanha, e por meio dela os encomiendeiros eram autorizados a cobrar tributos de um certo número de indígenas que eram pagos com o trabalho na agricultura e nas minas. Os encomiendeiros, que por sua vez ficavam encarregados de catequizar os indígenas, e o regime de encomienda rendia alto tributo ao governo espanhol, chegando a totalizar 20% da receita. E a mita era uma instituição inca, adaptada pelos espanhóis em suas colônias. A importância de conhecer a cultura nativa, a cultura daquele povo que se planeja colonizar. E por meio da mita, os colonizadores encarregavam os chefes indígenas de selecionar nas comunidades os homens que deviam ser encaminhados ao trabalho, principalmente nas minas, onde deveria permanecer por 4 meses. E esses nativos recrutados recebiam um pagamento e, durante o recrutamento, só podiam se ausentar do trabalho nas folgas autorizadas. Os trabalhadores indígenas, sobretudo nas minas de prata, foram submetidos a diversos tipos de exploração e de violência. E eu separei aqui um escrito de Eduardo Galeano, que é um estudioso desse tema, e ele cita o cotidiano, né, de um trabalhador escravo nessas minas de prata. Onde ele diz: ao amanhecer de segunda-feira, os índios são arrastados morro adentro, mascando coca. Perseguem a golpes de picareta as veias de prata, que serpentes alviverdes que parecem e fogem pelas tripas deste ventre imenso, nenhuma luz, ar nenhum. Ali trabalham a semana inteira, prisioneiros respirando pó que mata os pulmões e mascando a coca que engana a fome e disfarça o esgotamento, sem saber quando anoitece nem quando amanhece, até que no fim do sábado soa o toque de oração e saída. Avançam então, abrindo caminho com velas acesas, e emergem domingo ao amanhecer, que são assim fundas as covas e infinitos túneis e galerias. Então, observe que é uma semana inteira de jornada, de trabalho, onde a folha da coca ela revigora, engana a fome, inibe o cansaço, ele não tem contato com a luz do dia e leva um dia inteiro para se chegar ao local da escavação e para sair dele. Então, a vida de um nativo escravo foi muito penosa. Então, essa ideia, aproveitando o gancho,
de tentar entender ou acreditar que onde houve uma colonização melhor, mais sociável, esqueça isso. Todo e qualquer tipo de colonização, ela é brutal para quem a recebe. E a sociedade na América Espanhola, ela era composta de 5 grupos de condições distintas. No topo da pirâmide social colonial estavam os espanhóis, conhecidos como chapetones, e eles ocupavam os postos públicos mais destacados no vice-reino. Eles ocupavam cargos na igreja e no exército, além de possuírem grandes negócios. Os crioulos eram descendentes de espanhóis nascidos na América, possuíam grandes propriedades e atuavam no comércio ou participavam do cabildo. Muitos de seus filhos iam estudar na Espanha e, ao voltar, exerciam as carreiras de médico, advogado, entre outros. O mestiço eram filhos de espanhóis com índias, dedicavam-se ao pequeno comércio, ao serviço doméstico e ao trabalho no campo, como vaqueiros ou administradores de propriedades. Os indígenas, que é a maioria e que não sabia ler nem escrever, em geral não tinham propriedades e trabalhavam na agricultura, nas minas e na construção e reparo de obras públicas. E na base da pirâmide estavam os africanos escravizados. Na América Espanhola foram expressivos no vice-reino de Granada e nas ilhas do Caribe, e principalmente a partir da segunda metade do século XVII. E ao longo do tempo, espanhóis, crioulos, mestiços, indígenas e negros se miscigenaram, dando origem a novos grupos sociais e a uma desigualdade na América Hispânica. Um dos critérios de hierarquização social mais comum na América Espanhola foi a da pureza de sangue, combinado com o local de nascimento. Um exemplo é que, mesmo sendo um crioulo, no caso, mesmo sendo filho de nobre espanhol, ele não poderia alcançar os postos mais elevados da administração colonial, simplesmente pelo fato dele ter nascido na América. E ainda que a partir do século XVI os espanhóis tenham proibido a escravização dos indígenas, não dos africanos, tá? Isso não significa que os nativos fossem vistos como iguais aos brancos. E na realidade, o nativo eles eram considerados inferiores, ingênuos, incapazes de decidir por sua própria conta, onde trabalhar, de que maneira, qual religião seguir, etc. A coroa e as elites políticas e econômicas espanholas preferiam que os colonizadores e os indígenas não se misturassem. Porém, apesar desse pensamento, muitos conquistadores tiveram filhos com os nativos, com as nativas, né? Com as indígenas. O mesmo aconteceu em menor grau entre os africanos escravizados e os indígenas e os colonos. E nesse ambiente social heterogêneo, indígenas, escravos de origem africana e mestiços foram aqueles que mais tiveram as suas identidades transformadas e recriadas. E a maioria das comunidades indígenas adotou o cristianismo e incorporou prática dessa religião à sua identidade étnica e cultural. E apesar de toda essa transformação, não deixaram de se considerar indígenas, porque não abandonaram elementos que compunham sua identidade, como, por exemplo, a língua, a visão de mundo, relação de parentesco, festas, os trajes, tradições culinárias, artísticas e religiosas. E no caso dos escravos de origem africana, a manutenção de sua identidade foi muito mais fácil, como em geral pertenciam a grupos étnicos distintos, acabaram construindo na América novas identidades socioculturais, mantendo muito de suas culturas originais, mas incorporando expressões culturais do colonizador, como a língua, a religião cristã. E, em muitos casos, essa situação promoveu o surgimento de novas religiões, que é o caso das adaptações, né? Que tinham forte relação com religiões africanas, como no caso do voodoo haitiano ou a santeria cubana, que essas duas religiões aparentadas, elas têm semelhança com o candomblé e com a umbanda, que são duas tradições religiosas que se desenvolveu aqui no Brasil, que por sua vez
São adaptações do africano para expressar a sua religiosidade aqui em terras estranhas. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar seu comentário. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito, compartilhe, divulgue. Se em algum momento os conteúdos aqui te ajudaram, pode ter certeza que vão ajudar outras pessoas. Vamos junto nessa corrente para um ensino público mais forte. E espero ver vocês numa próxima oportunidade. Fiquem todos bem e até lá.